Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia? Estamos aqui com mais um podcast, o seu programa de arte, cultura e entretenimento. E hoje temos novidade no programa, uma coisa que não tem, aparentemente, vamos descobrir se não tem nada a ver com minha zona de conforto. Vou falar de logística. Eu que sou de humanas, cara, eu fiquei assim apreensiva com o tema, mas vamos ver se Dani Lacerda explica e resolve a minha confusão. Bem-vinda, Dani Lacerda. Muito obrigada. Tudo obrigada jóia? pelo convite. Sim, tenho como dizer que eu também sou de humanas e fui para a área da logística, exatas, e a gente tem esses aprendizados diariamente, vai aprendendo com isso, mas é um mundo totalmente diferente. Mas eu vim descomplicar hoje, mostrar para você o lado bom da logística. Que joia. Qual que é o segredo de uma pessoa de humanas se dar bem, como você, numa parte de exatas, mais certinha, Sim, e careta, sim. por assim dizer? Sim. O lado da humanas, que é o meu perfil, comunicação, interpretação dos fatos, estratégia, envolve muito, né, essa questão de comunicar, explicar, escrever, detalhar e descomplicar muitas coisas que talvez quem olha muitos números, tudo é muito exato e tem que ser, mas precisa transmitir isso de uma forma mais leve, de uma forma que todos possam entender, né? Eu tive essa facilidade, tive vários colegas de exatas que me ensinaram a trabalhar com os números de forma simples e eu os ensinei também esse lado de humanas, né? Então, a gente vai trabalhando o que tem de potencial e de talento e agregando aí nos negócios. Que legal. Qual a tua carreira, o início da tua carreira? Você estudou o quê? Como é que foi que começou tudo isso? Vamos lá. Bom, eu comecei vendendo produtos de materiais elétricos, televendas, aos 14 anos, mas antes eu já tinha umas habilidades relacionadas a vendas, pano de prato da mãe, vendas na escola, cortina, aquelas vendas caseiras. Aos 14 eu fui trabalhar como televendas nessa empresa de materiais elétricos, mas naquela época houve uma mudança. Só a partir dos 16 anos que poderia trabalhar e poderia ter registro CLT. Ah, tá. Eu tive que interromper. Jovem aprendiz. Isso. Eu interrompi esse processo, trabalhei 1 ano e aguardei completar os 16 anos. Meu primeiro emprego de registro foi o McDonald's, uma escola. O Mac, ele traz essa disciplina, gestão, processos, procedimentos. Funciona a hierarquia, funciona cargo, funciona processos. E foi lá realmente onde eu consegui capacitar o meu lado profissional. Trabalhei muito, fortemente voltado para atendimento ao cliente. E após o McDonald's, a minha família montou uma empresa de motoboy. Eu vou contar uma coisa do McDonald's. Eu conheci um senhor que queria fazer uma franquia, abrir uma franquia do McDonald's. Sim. E aí ele passou tem uma espécie de vestibular. Sim. Né? Todo um Bem processo para eles aceitarem e tal. Isso um senhor que já tinha trabalhado em Johnson & Johnson, já tinha trabalhado um monte de coisas, era top, Sim. sabe? Diretor. E aí ele passou por todo esse processo e ficou, acho que 15 dias antes deles fecharem, assinarem e começarem o trabalho, ele ficou 15 dias como atendente em loja. Sim. E assim, fritando batata, limpando o chão, atendendo tudo. Sim. Isso, cara já fechado, um senhor, né? Não era um adolescente, não era primeiro emprego e tal, mas teve que passar por essa experiência. E ele viu o chefe dele entrar, a paisana, pegar um guardanapo e passar no chão. Se o chão tivesse um pouquinho sujo o guardanapo, tinha que limpar a loja toda. Sim. Aí eu achei fantástico isso. O Mac, a experiência para quem trabalha,
que no meu caso fui colaboradora, fui funcionária deles, ela já traz muito essa responsabilidade. Você entra, eu no meu caso, né, 16 anos, jovem, indisciplinada, aos 16 anos você quer o mundo, dá trabalho em casa também para os pais, mas o MEC ele traz responsabilidade, ele coloca os jovens num nível de cuidado, responsabilidade, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Na questão de franquias, eu conheço um pouco, tenho amigos que têm franquia, né, do McDonald's, e realmente é isso. Além, claro, de você ter uma escola, você ter, né, todo um cuidado, tem a faculdade do hambúrguer, que também fica ali na região de Alphaville, mas você tem que viver a experiência de si, para você conhecer os procedimentos internos mesmo, são bem rigorosos. Às vezes as pessoas brincavam na época de Mac, né? Ah, mas será que caiu, não coloca novamente o hambúrguer na chapa? Não, é descartado. Tudo é muito, muito acompanhado. E não sei hoje em dia como que é trabalhar dentro do McDonald's, mas na minha época foi uma experiência curta, tive um período curto, mas foi satisfatório e o suficiente para me ajudar nos próximos desafios. Eu gosto bastante de falar sobre isso, Mac é uma referência. Legal. Continuando. Aí, do McDonald's, você foi pra? Eu fui para uma empresa de motoboy. Uma empresa familiar. Que a tua família fez. Sim. Fiquei acho que 1 ano, não me recordo quanto tempo, na gestão do meu tio e do meu pai. Mas eles interromperam. Empreender não é fácil. Hoje eu entendo. Eu sei. Não é fácil. E meu pai falou, não, isso não é para mim, o meu tio também. E eu acabei administrando, passando a ficar com a empresa, muito jovem. Mas levei ainda alguns anos esse desafio trabalhando e aprendi muita coisa. Né? A primeira experiência que eu tive de empreendedorismo, eu posso dizer que eu aprendi tudo na prática. Contratar, demitir, administrar um caixa, contas a pagar, receber. Na época, sozinha? Sim, na época sozinha, porque o que aconteceu? Quando meu pai e o meu tio saíram, naquela época, hoje já mudou, mas uma empresa limitada, você tinha que substituir a quantidade de sócios que tinham dentro do contrato. Então, existiam 2, eu entrei, após 6 meses, contabilmente, você tinha que entrar dentro do contrato um outro sócio, em cotas menores que fosse, mas tinha que substituir, tinha que colocar alguém. E para mim foi um sufoco, porque na minha família ninguém queria, né, colocar o nome, mesmo que não fosse para administrar. Então eu falei, não, eu quero, eu vou ficar, vou tocar. Tive namorado que me ajudou, que tentou tocar a empresa comigo, que colocou o nome lá também, falou, não, eu te ajudo. Tive várias redes de apoio com relação a isso, mas na questão contratual mesmo, porque tocar mesmo foi comigo. Acabei tocando nos próximos anos. Aprendi muita coisa, aprendi roteirizar, administrar entregas na rua, foi devido a essa experiência. Hoje não, porque tem o iFood, tem várias empresas trabalhando com isso. Mas naquela época não. Empresas de motoboy que existiam naquela época não eram categorias ainda que nem profissionalização tinha. De que ano mais ou menos a gente está falando? Nós estamos falando, acho que 2004, mais ou menos. Acho que é 2004, porque foi em meados de 2003, 2004, 2005. Aí cada pizzaria tinha seu próprio motoqueiro, não tinha uma empresa para terceirizar esse trabalho, é isso? Não existia, né? Exemplo. No caso. Claro que isso mudou, na minha época ainda foi bem colocado isso, nós fomos no sindicato patronal, fomos no sindicato buscar recurso, como registrar, como pagar, se seria fixo ou por hora, uniforme, categorias. Mas a nossa dificuldade naquela época é que de 100 empresas de transportes, nós tínhamos 10 empresas de motoboys informais. Porque nós não tínhamos recurso, né? Era tudo muito novo. Sim. Rodovia, acidentes aumentando. Nossa, né? É uma dor de cabeça. Porque moto, diferente do caminhão, hoje não... Estou falando da minha época.
Seguro para carga era diferente. A moto era do motoboy e se quebra fazendo uma entrega. Como você gerencia esse risco? Como se paga esse seguro de uma peça? Então, tudo ficava na responsabilidade do motoboy. E isso a conta não fechava. Então, nós fomos na intenção de melhorar para o motoboy ter um emprego que realmente fizesse sentido na questão de ganhos, mas que a empresa também conseguisse trazer o objetivo de ajudar esses colaboradores e também crescer a empresa. Posterior a esse desafio, eu fui para um outro trabalho. Eu não continuei. Sempre falo, me ajudou. Empreender, ele ensina, ele alimenta. E eu sabia que era o que eu queria para mim. Mas eu passei muita coisa nessa época, é muito perigoso para lidar com isso, né? Eu tive assaltos, eu tive problemas que na questão emocional eu era muito jovem. Nossa, e mulher trabalhando com isso é inóspito, não é não? Sim. Você sofreu muito preconceito? Olha, Mila, é difícil eu dizer preconceito porque eu nunca senti. Então, eu nunca me senti diferente nos ambientes que eu frequentava. Exemplo, uma empresa de motoboy, existia eu, como mulher dentro da empresa, e mais 2 mulheres. Motoboy, uma quantidade imensa. Mas eu não senti essa diferença. Não sei se o meu perfil também, mesmo sendo mulher, o meu perfil, o meu ambiente sempre foi próximo dos homens, eu não sentia preconceito. Como é a tua família? Você é filha única? Não. Eu tenho um irmão, por parte da minha mãe, o Rafael, e tenho um outro irmão, o Tiago, por parte do meu pai. Ah, tá. Mas eu não senti. Acredito também que foi por causa da minha educação. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Ah, acho que é isso, então. Né? E fui criada Tem por aquele tios. senso de responsabilidade. Sim. E os meus tios sempre foram muito presentes na minha vida. Leva pra escola, quando eu era pequena, né? Leva na creche, busca, um da comida, porque minha mãe trabalhava muito. Ah, eles tinham essa responsabilidade. Ah, sim. Sou bem próxima, assim, da minha que família. legal isso. Então, eu não senti. Acho que a formação da pessoa é tudo no final, né? Na frente. Hoje eu vejo os benefícios. Como você é, quando é criança, faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença. Que legal. E hoje você tem filhos? Eu tenho, Mila. O que aconteceu é que eu encerrei esse desafio, passei a empresa para uma outra pessoa. Na época, nós estávamos na Brigadeiro Faria Lima. Por coincidência, né, nos reencontramos esse ano. E constantemente a gente vem se falando, né? O nome dela é Quitéria. Mas o que eu fiz? Eu fui trabalhar com vendas e fui trabalhar com transporte. Fiz transporte executivo, vendia, fiz consultoria. Trabalhei com transporte rodoviário fazendo transferência de cargas, né? De uma empresa que fazia de filial saía do hub central e fazia filial como se fosse um aeroporto. A ideia deles era essa, inclusive. Eles transportavam no rodoviário e cumpriam o prazo antes do aéreo, naquela época. Nossa, pera. Sim. Com essas estradas que a gente tem? Sim. Era uma estratégia muito eficaz. Locais específicos, transferência noturna, ficava disponível na base deles, como a gente faz hoje no aeroporto, no cargueiro. E a pessoa ia lá retirar a encomenda dela ou contratava um agente local para coletar. Custo menor e o prazo atendia dentro pro cliente. Aprendi também nessa empresa, comercial também, sempre nas vendas. Eu trabalho com 3 áreas, na verdade, né? Eu trabalho com logística, transporte, rodoviário e vendas. Mas eu sempre fui comercial dessas empresas, mas por ter uma empresa de motoboy, eu tinha já o espírito de dono. Então, eu sempre fazia as coisas com muita dedicação. Os meus gestores não tinham problema de resultado comigo, nem de proatividade. Sempre foi da minha natureza entregar o que me era solicitado ou até mais. Mas eu fui me apaixonando, me encantando. Gostei dessa área. Levei alguns amigos também para essa área. Fui levando e meus melhores amigos também são do meio profissional. E o que aconteceu? No último desafio de
de operador, que eu estava já numa logística, que é diferente, né? Não é um transporte, não é caminhão. É um armazém que estoca produtos, estoca material, é outro universo. Senti o desafio de não ser de exatas. Então, você ainda não me explicou exatamente o que é logística. Vou Continua, termina essa frase e me Te explica lá. explico, com o maior prazer. Quando eu fui para logística, o que eu entendia? Eu entendia que logística era uma administração de algo. Mas existem várias camadas, né? Então, um exemplo. Uma logística hoje de um armazém geral, ele armazena, já diz o nome, né? Armazém geral, várias mercadorias, mas ele só estoca. Ele estoca, ele separa por cor, que a gente chama de SKU, né? Os itens. Ele separa por cor, por peso, por embalagem. O que é a melhor acomodação daquela carga, daquele material. E essa separação, eu não sabia fazer. Porque a gente sabe estocar alimento em casa. Tá acabando, a gente faz a conta. Quanto que é do mês? Quanto que é na semana? Ah, tem que comprar 4. Consumo. Logística é a mesma coisa. O consumo que a gente faz na nossa casa, só que para o cliente. O quanto ele vende daquele produto. O quanto ele tem que estocar para vender ao longo de X tempo. E todo esse processo era muito difícil para mim. Porque o transporte rodoviário, só explicando a diferença, é igual ao aéreo. Você pega a mercadoria, você faz o cálculo, medida e peso. Valor de nota fiscal para garantir seguro. Embarcou. Você decide a origem e o destino. Logística, não. Quando você fala assim, vamos falar de um armazém, você pode ter a Mila vendendo cosméticos e a Mila fala assim, Dani, eu quero estocar shampoo, mas shampoo para cabelo normal, shampoo para cabelo crespo, shampoo para cabelo misto, enfim. São vários tipos de um único item, shampoo. Então, quando você vai estocar, ele tem que ser muito bem acomodado, mas ele tem regras que é por validade, tem clientes que não, é por lote, tem clientes que têm particularidades para fazer essa estocagem. Então, eu tinha muita dificuldade, porque eu falava, nossa, era só fazer uma conta, peso, cubagem, valor de nota, embarcou. Eu tinha que cumprir o quê no meu papel com o cliente? Prazo, um bom atendimento e acompanhar possíveis riscos. Carga não chegou, o que nós vamos fazer? O cliente está esperando, o material não chegou. E na logística? Que às vezes você tem que abastecer uma loja de shopping center, que pode ter sido... Isso acontece, tá? Aliás, aconteceu recentemente. A loja tem algum problema, foi assaltado, só que tem que abrir às 10 horas da manhã no shopping. E onde está armazenado esse material? Em algum operador logístico ou alguma fábrica. Se ele for estoque próprio, ele tem um local que ele deixa armazenado. A separação desses itens, dessa lista, ela tem endereçamento, ela depende de sistema, um bom software para gerenciar o armazém, mas nem todos os armazéns têm tecnologia ou têm sistemas para isso. Então vai no Excel ainda, vai na lista de pedido. E um comercial de logística tem que ser técnico. Tem que ter um perfil mais técnico. Porque você vai olhar o que é melhor para o cliente. Eu costumo dizer que eu levei alguns meses para aprender, principalmente a parte fiscal. Estou estocando material, como que vai a nota, de que estado, é uma importação, quais são as regras, veio de outro país. Então eu tive muita dificuldade, mas eu tive a sorte de conhecer bons profissionais. Então eu passava o dia batendo a minha meta de venda e à noite estudando. Tenho vários registros assim, de dentro de armazém estudando, junto com os gestores de operação, amigos que me ajudaram. Tive uma boa diretoria, que foi o Jair Lima, que foi o cara que... Eu digo que ele me inseriu dentro da logística, né? Então, ele que me ensinou, Daniele, olha, o cálculo é esse, mas como que se vende? É dessa maneira. Claro que aqui não é o suficiente para eu explicar como que é o nosso mundo, mas eu costumo dizer que
A logística é você ter o cuidado do material do seu cliente, você olhar o material do seu cliente todos os dias e não enxergar como carga, mas enxergar como potencial de estratégia, o que você pode fazer melhor para que ele possa vender para o cliente dele da melhor maneira. Mamma mia. É isso. Então, a logística é todo o processo que vai desde do produto chegar no armazém até ele sair. Sim. É isso? Sim, é isso. Ela organiza, tá a fábrica aqui, fez o shampoo no caso, aí tá aqui o armazém, esse caminho você faz, e o caminho do armazém até a loja você faz também. É isso, Mila. Gente, eu fazia isso na minha loja. Eu fazia isso, porque a gente ia pro fornecedor, aí chegava na loja, separava tudo, arrumava, colocava no lugar, na vitrine, colocava no estoque, fazia o cálculo de quanto ia vender, de quanto que ia, não sei o quê. É isso. Tá, então tá, né? Só deram nome pra... Sim, o que acontece, Mila? Como a pessoa... O que você faz? Qual o momento de terceirizar e levar o seu material para uma terceirizada? Alguns exemplos, tá? Às vezes você quer expandir, você quer ir para outros estados, mas saindo daqui de onde você está, por exemplo, tá? Ah, Dani, eu quero vender na Bahia, eu quero vender no Espírito Santo, mas o cliente vai comprar o seu serviço, vai comprar a sua mercadoria no prazo, todos os dias solicitando e chegar, porque às vezes o cliente não quer. Ele fala, Mila, eu quero comprar, mas eu quero no dia seguinte aqui disponível para mim. Então as pessoas acabam terceirizando porque elas pegam uma oportunidade local, é sempre o perfil do cliente deles. E eles falam, não, vou fazer um estoque mínimo terceirizado para ficar à disposição nessa região. Teve pedido de compra, fiz essa venda, efetuei essa venda, vai lá, solicita na terceirizada e você cumpre o prazo e você começa a expandir o seu negócio. Como tem as grandes que terceirizam em momentos que a fábrica não consegue estocar porque teve alta produção. Sempre existe esses... Final de ano, por exemplo, é muito comum. A gente chama de armazenagem temporária. Final de ano todo mundo está comprando vinho, panetone, né? Natalino. É isso. A segurança do meu bairro lá. Encontrei com ele no final do ano, né? Ai, parabéns. A minha irmã faz tricô. Então ela faz todo final de ano, ela fazia para o pessoal que fica fazendo a segurança do local. Do local? Então ela fazia, sei lá, 10 pares de meia e dava para eles de presente, que é uma coisa maravilhosa, né? Sim. E aí eu encontrei com o chefe e falei, e aí, como é que tá o Natal? Ele tava no carro, olha aí atrás, o porta-mala lotado de panetone. Ele falou, não aguento mais panetone, eu vou fazer uma loja e vou vender de volta para as pessoas. Acontece, porque assim, a gente fala aqui numa brincadeira, mas foi assim que muitas empresas hoje do e-commerce nasceram. Né? Vendendo em casa, estocando no carro, no porta-mala, saindo, vendendo, e foram crescendo. Olha, é o momento de terceirizar. Eu tenho clientes que armazenam no final do ano champanhe, vinhos, panetone, por quê? Alta produção, faz um estoque de armazenagem temporário para garantir essas vendas, por quê? Porque vendeu para os atacadistas, as grandes redes, e ele não tem como acomodar, às vezes, esse material de final de ano, porque é sazonal, dentro da fábrica dele. Acontece muito. Então, assim, na nossa loja, era uma loja de presentes no Shopping Eldorado, que as pessoas... Ficou famosa a nossa loja, que era de miniaturas e tal. E a gente ficou 25 anos lá trabalhando, então eu era você lá da logística. E a gente fazia as compras de Natal em maio. Ah, ok. E chegava setembro, eles começavam a entregar. Então ficava um pouco na loja, que não podia botar ainda, porque a gente só coloca depois do Dia das Crianças, né? Oficialmente agora já não é tanto. Uhum. Mas antes era assim. Antes do Dia das Crianças, você não pode colocar nada em estoque. E aí teve até o Halloween.
Se for uma loja mais descolada, tem que esperar, inclusive, o finados. O finados. E ficava um monte em casa. Tá vendo? E a gente ficava assim, pra onde que eu vou mandar os caras entregarem esse monte de presépios? E era assim, caixas e caixas. Caixas e caixas. Na loja ou em casa? Entendi. Aí esse aqui é maior, vai ter que ir pra casa, porque na loja não tem espaço. E a gente ficava todo dia retornando. Esse é o trabalho que nós fazemos. Uhum. A gente leva essa solução pra Mila. Poxa vida, se eu tivesse te conhecido naquela época. Sempre tem uma oportunidade futura. A sua empresa trabalha apenas para grandes remessas? Só para lojas e empresas? Não. A Lacerda Connect, ela atua o forte da Lacerda nos primeiros 5 anos foi pequenas empresas e médias eu não diria. Hoje sim, os pequenos, os médios e os grandes. O que aconteceu foi uma mudança de comportamento. Clientes que iniciaram conosco pequeno, hoje tá no médio. Olha, ela é pé quente, gente. Vai Você na pé dela. quente. Vai Você na pé dela. quente. O que é? Lacerda Connection? Lacerda Connect. Lacerda Connect. Chiquérrimo negócio. Lacerda É brasileira? Brasileira. E já tem alguma coisa fora, não? Nós temos esse piloto, inclusive o Dani está nos ajudando. Daniel Steve? Sim. Ele é o meu logístico? Sim. Ele traz os meus convidados? Eu entendo. Estamos na mesma página. Na verdade, assim, quando eu pensei em ter uma empresa, eu pensei justamente em atender os pequenos, porque os grandes já são atendidos. Os grandes, na verdade, eles trabalham muito com consultoria Big Four e consultorias personalizadas ou especializadas dentro de algum setor, mas eles já têm um perfil diferente para atendimento. E o pequeno e médio, não. É raro você encontrar uma empresa hoje que tem contato com uma consultoria especializada, sendo pequeno ou sendo médio. Por quê? A necessidade, o recurso, a visão é bem diferente. E eu olhava e falava assim, mas se eu colocar a mão aqui, eu faço esse cara crescer. Porque essa tabela que estão cobrando dele, essa tabela tá errada. Porque o que acontece com o pequeno dentro do nosso setor? O frete é muito alto. Sim. Essa que é a verdade. O transportador fica sempre com os encargos e sempre com a responsabilidade quando algo dá errado. A verdade é essa. E para quem é autônomo ou motorista, autônomo ou quando é agregado, tem a mesma penalidade. Eu me refiro no âmbito de entrega. Multa, pedágio. Chegou para entregar, a pessoa falou, olha, não vou receber. Você atrasou meia hora. Devolução. Tudo isso retorna ou para a transportadora ou retorna para o autônomo quando ele trabalha para ele mesmo. E eu olhava aquilo e eu falava, eu consigo fazer diferente. E quando eu falo meu time. Meu time também pensa assim. Eu falei, eu consigo fazer uma tabela para esse cara diferente do outro. Porque às vezes é 2 pequenos, mas cada um tem a sua particularidade. Então eu viabilizei, criei uma estratégia de negócio para atender o pequeno. O que aconteceu é que com a nossa consultoria, dentro das transportadoras e dentro dos armazéns gerais, eles foram escalando as vendas deles e foram melhorando a qualidade das vendas. Ele falava, nossa, antes eu vendia para todo mundo. Com a sua entrada agora está segmentado. Eu vendo com mais qualidade, com rentabilidade, eu tenho margem. E quem trabalha dentro dessas empresas trabalhava com segurança em saber. Tem um cliente da Lacerda Connect, a gente sabe que tem apoio. A gente não está sozinho. A gente não deixa a operação na mão, não. Se o atendimento ligar e falar, olha, tivemos problema na rua. A gente tem uma equipe de apoio, que dá apoio também para o pessoal. E o nosso apoio, ele vai desde a parte de gestão, que eu falo que é interno mesmo, que é as áreas administrativas, as áreas que realmente fazem o processo, desde a operação.
Todos os locais que a gente trabalha, a gente conhece o analista, quem trabalha no recebimento, a gente conhece o dia a dia deles. Teve problema? Porque acontece. Teve problema? Faltou alguém? Poxa, somos parceiros. Como eu e a minha equipe somos de vendas, quando temos problema em cliente nosso e não tem apoio interno, a gente vai até o local e a gente resolve. Porque nós nos especializamos na logística e no transporte. Então, a gente sabe fazer inventário, nós sabemos implantar vários sistemas, nós sabemos acompanhar e parametrizar campos. Então, assim, a gente não ficou só vendendo. A gente fez uma venda construtiva e uma venda consultiva. A gente estudou muito o que a gente vende. Então, a gente não deixa... Eu costumo dizer que não deixamos pontas soltas. Recentemente, eu estava com muita dificuldade em trazer um cliente para casa. Eu perdi, na verdade, esse faturamento, perdi o cliente por um atendimento do meu parceiro, trocou a gestão. E quando troca pessoas, tudo muda, né? A verdade é essa. E o que aconteceu? Eu fiquei na geladeira 2 anos por causa desse acontecimento. E é recente isso. E depois ele for assistir, ele vai saber que é ele. E eu gravei um áudio para ele e falei, olha, todo mundo tem os seus momentos de falhas, erros, tivemos um problema pontual dentro do processo, mas você conhece o nosso atendimento, conhece a Lacerda Connect, conhece todo mundo que está aqui, e trabalhamos durante anos para vocês. Eu preciso de uma nova oportunidade, porque o cenário mudou. Estamos com outro parceiro, com mais responsabilidade, a gestão está mais segura porque eu também estou com uma automação. E falei a realidade. Hoje eu tenho ferramentas de tecnologia e controle que naquela época eu não tinha. De quando? 2 anos? De 2 anos. Que legal como isso é rápido, né? É rápido. Muda muito. Quantos funcionários você tem? Indiretos, nosso problema é indireto, né? Diretos agora nós estamos em 8. Nosso time é enxuto, é uma estratégia nossa. Mas por quê? Porque o nosso segredo está nos indiretos. E quando eu falo os indiretos, é a galera que está dentro do armazém e dentro do transporte. A gente tem contato com eles diariamente, as nossas reuniões são com eles. Então, como que é o nosso dia? Não sou transportador e não sou um operador. Mas eu trabalho com os dados e metas de resultados da minha empresa e da empresa para quem eu presto serviço. Quando a gente vai para dentro de um armazém, às vezes tem 100 funcionários. Outro armazém tem 50 funcionários. E essa administração, ela é exaustiva. Requer cuidado, requer muita habilidade. Cada empresa tem um perfil, tem empresa que precisa... Daniele, precisa da sua equipe aqui 3 dias. Para olhar o processo. Talvez, nessa mudança para outro país, a gente pense diferente, a gente pense em aumentar a quantidade de colaboradores, mas eu investi em 50-50. 50% da empresa, automação, ferramentas e tecnologia, e 50% é minha equipe que só vai fazer aquilo que um recurso humano faz. Então, bem antes de vir essas alterações no mercado, que hoje eu vejo nessa mudança do IA, veio após pandemia. No nosso caso, foi desde a fundação. Então, em 2016, quando eu comecei a empresa, eu já trabalhava com algumas ferramentas. Claro que não com a velocidade de hoje. Hoje está bem melhor. Mas eu trabalhei com os recursos que eu tinha. Então, a minha equipe nunca teve o trabalho de ter que preparar um relatório, como eu vejo muito nas empresas ainda, do zero. Eu sempre tive ferramenta instalada, sempre automatizei. A equipe tinha que fazer somente o que era preparado para fazer. Visitar o armazém, visitar o cliente, dar o melhor. E não é elogiando, mas a minha equipe realmente é uma equipe que tem um rendimento e uma produtividade que performa muito bem. Se tá afinado... Tá afinado. Né? Se tá tudo funcionando direitinho... Tá afinado. Não precisa ter o excesso de gente ou de recurso, né? Sim. É uma coisa que flui, né? Para nós até é bom, sabe, Mila? Hoje, analisando a economia do país, analisando o cenário atual, eu vejo que eu fui privilegiada em manter dessa forma. Passamos 2 ondas de crise desde 2016 e eu posso dizer que o meu diferencial foi ter pensado nisso. Ter uma equipe enxuta,
mas eu investi na equipe para ter uma produtividade e uma saúde mental. Nossa empresa sempre teve treinamento, sempre teve preparo acolhedor dentro da empresa. E isso facilitou porque quando a economia caiu, quando as coisas aconteceram, o que segurou, o que não fez eu ter que demitir e o que fez a empresa também se manter saudável, foi o que nós tínhamos de recurso e eu não tenho uma equipe grande. Porque muitos amigos que são colegas mesmo, que têm consultoria igual a minha, eles sempre conversavam comigo. Dani, mas qual foi o segredo? Eu falo, foi não ter subido a régua além do que deveria. Eu poderia ter 15, 20 funcionários, eu fiz caixa. Eu guardei. Quando veio a pandemia, nós tínhamos recurso para 2 anos ainda. Quando o pessoal estava indo para o home, eu saí do home e fiz negócio para escritório. Porque era poder de venda. E de quem estava oferecendo. Olha, eu falei, eu posso pagar isso aqui. Você está com 3 escritórios fechados. Eu faço por valor de custo. Então, eu sempre aproveitei muito bem as oportunidades e sempre trabalhei muito na estratégia. E talvez foi isso que levou a nossa empresa a se manter durante esse período. Eu acredito que foi isso. Nossa, que legal. Parabéns, Obrigada. cara. Estratégia tudo. Você deve jogar um xadrez ótimo, né? Olha, não sou boa de xadrez, mas o meu irmão é craque no xadrez. Mas eu tenho uma visão muito, muito ampla na questão de estratégia. Eu sei como fazer as regras e o jogo ali conforme eu tenho disponível. E foi o que nos trouxe até aqui. Que legal, muito legal. Você gosta de arte? Você faz alguma coisa de arte? Você curte alguma coisa? Porque o nosso podcast é de arte. Só deixa um minutinho, inclusive, para eu falar da minha irmã, que esses quadros lindos aqui são da Adriana Cabral, que é a minha irmã, artista plástica, e esses quadros já são de fases anteriores dela, né, o moderno, ali uma natureza morta, mas ela faz quadros sob encomenda. Se você tem uma casa ou uma empresa, uma construção que você gosta bastante, envia foto para minha irmã e ela transforma isso num quadro. É uma experiência emocionante, é lindo, né? Eterniza aquela paisagem e é muito bacana. Vocês acessem aí Adriana Cabral no Instagram, minha irmã, morro de orgulho, e ela enfeita o nosso cenário e são coisas... É arte, né? Arte é tudo de bom. Você faz alguma? Então, eu gosto de artes. Na minha família, minha mãe, tem uma tia, inclusive, que recentemente fez um trabalho no MASP. Então, a gente tem mais contato, assim, das artes relacionadas a ela. Que ela traz também quadros e imagens, às vezes de Recife. A gente recebeu algumas dentro da nossa casa. Mas eu confesso para você que, assim, não é muito bem a minha praia, né? Não é o que eu gosto. Mas a arte, ela transforma o ambiente. Então, se você for um dia, que eu vou te fazer o convite na nossa empresa, você vai observar. Sempre tem um olhar do que ganhamos, ou na parede, ou no local, na minha casa também, porque transforma o local e transforma as pessoas. Porque é o sentimento daquilo que está transmitindo. Então, é o olhar de quem fez, né, o quadro, ou os artesãos, né, que colocavam para... Eu tenho bastante em casa, viu? Mas, assim, eu gosto nesse sentido, como consumidora, mas não é algo que eu tenho na minha rotina, assim, como consumo. Acho que é essa não é muito minha... mas ela ocupa um lugar importante na nossa vida, né? Com certeza, na vida. A sensibilidade, o jeito de olhar as coisas diferentes. Sim. Fui recentemente num templo, aqui na região, inclusive, e eu trouxe vários quadros, porque aquele momento que eu vivenciei naquele ambiente me marcou tanto, e as imagens ali eram tão belas, que você sentia o ambiente através da imagem. E eu levei para minha casa e parece que tinha até um lugar já para essas imagens, eu gostei bastante. Que legal, um templo? Sim, templo em Kojei. Fica budista?
É um templo ali na região Itapecerica da Serra. Tá. Passa ali pela região da Regis Bittencourt, do Embu. Fica um pouquinho mais à frente. É que eu confundo Itapecerica da Serra sempre com Santana do Parnaíba. Mas é Itapecerica da Serra. E eu passei uma manhã. Fiz até aula com eles de Kung Fu. Que legal, Nossa, que foi gostoso. maravilhoso. Nós fizemos essa visita. Foi um amigo, inclusive, que nos levou. E eu voltei. Voltei até com os meus filhos para esse local. E comprei novamente, porque realmente a arte do lugar dele, o espaço que ele tem, você leva um pedacinho daquele local e toda vez que eu olho eu falo, nossa, lembro daquela experiência. Dos meus filhos depois na horta, fazendo o próprio chá, Que legal. fazendo a meditação, foi bem legal. A nossa região é muito rica, né, cara? Sim. Muita coisa legal de arte, de entretenimento, de religião, né? É um polo muito bacana. Eu sou muito feliz aqui, viu? Eu gosto muito do lugar onde eu vivo. Ai, que bom. Isso faz muita diferença. Tem gente muito diferente, um jeito próprio de enxergar e de viver, né? Tem um estilo. É um estilo granjeiro. É um estilo granjeiro, sim. A gente brinca que fala assim, nenhum outro bairro tem moradores que se auto-intitulam. Você não fala, sou butantaense, sou pinheirense, sou moemense, mas eu sou granjeira. Granjeira é Ai, que legal. um selo de qualidade ali. Aqui é muito gostoso, né? Um local agradável. Tenho amigos também na região. Sou do Butantã. E no Butantã também. A gente tem um outro estilo de arte. Porque é próximo da USP, então... A gente tem... que legal. É próximo da USP. Traz pra cá alguém já. Gente, olha, se vocês tiverem alguém bem legal para indicar aqui pro podcast, falem comigo. Estou sempre procurando pautas bacanas. Isso. E patrocinadores também. Você que usa os serviços aqui da Dani, que está vendo esse podcast, seja muito bem-vindo em dar-nos a honra de patrocinar o podcast, né, de trazer seu produto, o seu serviço, sua qualidade para cá. Agora a gente está também com a lei de cotas, né, Lei Rouanet, então você tem o recusa fiscal, né, você pode colocar o seu imposto como uma doação para a gente aqui, como um patrocínio aqui para o podcast, a renúncia fiscal. E aí o governo vai te liberar dessa e você vai estar fazendo o bem e estar crescendo e ajudando a arte, a cultura e o entretenimento. E agora empreendedorismo também é uma coisa muito importante, porque sem alguém que não organize as coisas, né, não pense daquele outro jeito, que não é a arte, a cultura e o entretenimento, o enriquecimento da alma. Mas você sabia, tem operadores logísticos especializados na artes. Que legal. Que adequaram e prepararam para só fazer armazenamento de grandes obras. Nossa, que responsabilidade. É uma responsabilidade. Então, assim, é uma riqueza de detalhes. Como transportar, tem escolta armada, ou é transporte cofre, né, que a gente chama, é o mesmo que leva dinheiro, é nesse perfil, veículos blindados, mas a gente faz. E tem vários... Você faz isso também? A gente faz também. Nós temos o transporte de duas empresas que fazem exposições, né, não vou citar porque não sei se não tem autorização, mas que fazem grandes exposições. E onde que voltam essas obras que não foram vendidas? Elas são armazenadas dentro do operador logístico especializado nisso. Por quê? Porque não dá para ser em qualquer local. Precisa de temperatura. Temperatura, dependendo de tela. Uma fica em Guarulhos e uma outra fica na região de Campinas. Dependendo da tinta, tem todo um procedimento e um manual daquela tela. É única. Então, a gente estoca no perfil que tem que ficar. Isso é muito comum. E cresceu bastante.
um tempo atrás, era bem específico. Era mais assim, voltado para grandes eventos que eles procuravam, porque é caro. Não vou dizer que é um custo elevado, mas também tem que ser. Hoje não. Hoje até o pequeno, o médio, está começando a se preocupar com isso. Olha, será que eu não deveria fazer várias e começar a colocar isso no marketplace? Será que eu não devo estocar isso e fazer uma venda no e-commerce? Então, mudou muito a característica, né? Hoje a gente tem grandes artistas aí trabalhando de casa, entregando com muita riqueza, materiais maravilhosos. E a gente viu essa crescente depois do e-commerce, né? Que mudou. Mas existe. Nossa, aí movimenta o mundo isso, Sim, né? movimenta o mundo. Eu era muito de fazer compra pela internet e agora eu já tô abrindo um pouco mais, assim. Tô recebendo compra de mercado, né? Porque às vezes, cara, não vale a pena você sair de casa, estacionar e tem um estresse danado. E aí lá você pega esse quadradinho aqui, faz assim. Ai, Mila, facilita. E chega Facilita. E você nem sabe que pagou já. Mas eu quero fazer uma ressalva. Que aí deve ter sido um problema de logística. Eu pedi uma dúzia de leite num lugar e eu gosto do semi-desnatado. E veio um desnatado no meio. Entendi. A separação. Aí eu falei, cara, por que? Já começo, gosto de ficar raciocinando, né? Por que veio esse semi aqui no meio, esse desnatado no meio do semi? Eu não pedi, eu tenho certeza que eu pedi 6 iguais. E veio 5 e veio um outro diferente. Isso é problema de logística. Isso é problema de logística. Seja uma logística própria ou uma terceirizada, foi um problema na hora da separação. O que muda é que, talvez, tá? Em algum processo a solicitação estava correta, mas quem foi separar fez a separação errada. Talvez foi manual, não estava ainda com alguma... Porque quando eu falo de tecnologia, eu digo assim, existem sistemas, existem softwares, que quando você parametriza, veio a solicitação no físico da nota, você vai pegar a nota do cliente, mas quando você for separar, ele mesmo vai dizer, esse aqui não está na nota. Você está pegando o produto errado. Quando você não tem ferramenta, é humano. E aí você depende do humano, às vezes leu errado e separou. Mas eu fiquei pensando, o que aconteceu? Só tinha 5 e o cara colocou um diferente? Ou foi distração? Ou o leite estava no lugar errado? Pode foi acontecer. No automático? Olha, pode acontecer. Cara, Mila, tanta coisa. Já vi tanta coisa. Mas acontece. Acontece muito isso também em importação. Às vezes a gente recebe algumas importações e vem no perfil do fornecedor da origem. Quando você faz a abertura, às vezes você vai abrir o produto, você observa que a solicitação era para vir branco, mas veio preto. Acontece, importação acontece muito isso. Mas aí é o contato do cliente com quem fez o fornecedor dele e fala, olha, veio errado. Importação até mais delicado, porque imagine, tá do outro lado. Nossa Senhora. Se vem um pedido errado, e a gente só vai observar isso no armazém nacional, quando ele vai estocar, é um problema talvez para ele. Mas tem empresas que falam, não, tudo bem, vou colocar à venda esse produto que veio. Consegue remanejar. Mas é importante falar sobre esse processo de logística, porque tem várias situações. A gente fala sobre regras, parte fiscal, documentação, embalagem, que é algo que poucas pessoas falam, mas, gente, embalagem é muito importante. Embalagem é uma das etapas mais importantes, assim, para uma boa acomodação e uma boa entrega. Ter uma caixa resistente é diferente de ter uma caixa com uma espessura fina para um produto pesado. E são coisas que, às vezes, as pessoas imaginam em vender tudo, mas não pensam na embalagem. Já vi vários casos assim. Muitos clientes procuram e falam, olha, Dani, eu vou vender isso aqui, preciso estocar, vou terceirizar. Eu falo, e a embalagem? Eu não vi isso ainda. Você pode ver? Eu falo, mas é a parte mais importante.
Você tem que saber como é que você vai embalar, porque às vezes você tem um material premium e ele coloca numa caixa de R$1,99. Porque o que acontece muito? Os clientes às vezes mandam os insumos, né, para a logística. E a gente faz o estoque dos insumos e vai utilizando a caixa do cliente, porque às vezes a caixa é personalizada, sacolas e tal. Mas esse cuidado é uma dica que quando vamos falar com o cliente, a gente já fala na primeira fase. Olha, observe isso aqui. São dicas importantes que fazem a diferença no bolso e também não traz avaria, problemas na ponta, porque é muito triste, né? Às vezes você faz um produto maravilhoso e por causa de avaria, chega lá na caixa quebrado. Aí fala, mas foi o transportador, porque caiu no buraco. Às vezes não foi o transportador. Saiu da logística separada, inteiro. Só que a caixa não estava apropriada. No seguro. Aí você... Porque as pessoas até falam, né, Mila? Mas comunique o cliente, avise o cliente. Olha, a caixa não vai aguentar, pode ter avaria. Mas isso não resolve, porque muitas vezes você avisa, você previne o cliente, mas o cliente fala, o cliente está esperando, eu vou ter que arriscar, eu não pensei nisso. E chega lá, quebrado. Então, são riscos que, no meu trabalho hoje, a gente melhora o processo, melhora essas etapas, para depois pensar na tabela, para depois a gente pensar na precificação e como otimizar processos quando iniciam o procedimento de logística conosco. Porque isso vem bem antes, vem numa conversa, olha, quero armazenar com você, quero transportar com você. Por isso que eu criei essa empresa, para trazer solução do início ao fim. Nossa, uma mulher de soluções que eu já conversei, a Dani Lacerda. Dá suas redes sociais, Claro. seu contato. Faço questão. Ainda nem deu para conversar tudo aqui, mas a gente vai marcar um outro dia ainda para falar mais. O nosso Instagram é Lacerda Connect, com 2 N's de navio. E as outras redes sociais, LinkedIn, Facebook, também é Lacerda Connect. O meu, pessoal, é @danlacerda. No final tem mais um A. E espero que você tenha gostado, Mila, que eu tenha agregado. E pensando em logística, pensando em transporte, ou em como vender melhor, mais estruturado, construtivo, procure a nossa empresa. Que joia. Eu aprendi hoje que a gente faz o que ela faz, só que ela faz melhor e mais, em maior quantidade. E tem muita coisa bacana aí num desses ramos que conectam a vida. Conecta aí a vida. A gente tá no conforto e não pensa no caminho. E fala com a Dani que ela pensa. É isso aí. Obrigada, gente. Até semana que vem. Eu te agradeço. Tchau.